E aí, tudo bem? Essa aqui eu acho que é tua, né? Daqui a pouco eu estou usando ela também. Graça e paz, tudo bem com vocês? A gente olha daqui e vê alguns rostinhos que são conhecidos, daquele tempo do Osiel, né? E tem alguns rostinhos novos que estão aqui. Deixa eu tentar só perceber quem é que está participando pela primeira vez de um 7-Eleven. Pela primeira vez. Primeira vez? Isso, eu já imaginava, porque não pode, que eu não estava te conhecendo. Que legal. Quem participou de pelo menos um antes desse aqui? 2? 3? Só os dinossauros aqui, né, que participaram de 3. O Senhor, Ele tem com certeza algo especial para fazer na nossa vida nessa noite. Assim como Ele fez em todos os outros momentos, assim como o fato de nós estarmos juntos como igreja, como jovens de uma igreja, faz com que, creio eu, que os céus olhem para nós, Deus olhe para nós de uma maneira muito especial. Porque eu não sei se você percebe da mesma maneira que eu percebo, mas o Senhor tem um propósito na vida de cada um aqui, e o Senhor tem um propósito na vida de todos nós juntos. Amém? Por isso eu queria que você, se você puder aí abrir a tua Bíblia, acessar a tua Bíblia, enfim, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, eu quero ler com você o versículo 12. 1 Timóteo 4, 12. Eu posso colocar um pouquinho para lá? Aí tá bom. Tem algumas coisas que no meu caso eu prefiro que permaneçam assim, um pouco mais, né? Tipo anotações assim num caderninho ainda, tá? Pode ser que isso pareça um pouco ultrapassado, mas eu gosto. Vamos ver aqui. 1 Timóteo 4,12 diz assim, ó: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu vou ler novamente. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Eu queria que você orasse mais uma vez, mas que você pedisse de verdade, assim, lá do mais profundo do teu coração, que essa palavra faça sentido na sua vida, que essa palavra faça sentido naquilo que você tem vivido hoje e naquilo que Deus quer levar você a viver daqui para frente. Pode ser? Pode orar então. Meu Deus, cada jovem aqui está orando segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria direção, naquilo que eles percebem, naquilo que eles precisam. E eu também sei que o Senhor tem um propósito que vai além do que nós percebemos. E é isso que eu peço que o Senhor ministre aos nossos corações hoje, no nome de Jesus. Amém? Para a gente entender um pouquinho, eu queria falar do contexto desse texto. E lá no começo desse capítulo, o versículo 1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos
com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E aí vai. Possivelmente essa carta que Paulo escreve a Timóteo é no momento em que Timóteo é deixado na igreja de Éfeso para cuidar da igreja de Éfeso. Paulo segue na sua viagem missionária e ele deixa Timóteo ali, e do lugar onde ele está, ele escreve para o seu amigo, para o seu discípulo, para o seu pupilo, dando algumas instruções acerca do que ele estava percebendo que estava acontecendo na igreja naquele momento. E aqui, nesse instante, ele está chamando a atenção de Timóteo para aquilo que está acontecendo dentro da própria igreja. E a palavra de Deus vai dizer que estavam havendo alguns desvios, algumas ideias, algumas ideologias, algumas coisas estavam sendo disseminadas no meio da igreja, e Paulo está pedindo para que Timóteo preste atenção nessas coisas e que ele combata essas coisas. Do que é que Paulo estava falando? Paulo estava falando de alguns desvios. Na época haviam pessoas que no meio da igreja traziam uma ideia diferente do cristianismo puro, simples e verdadeiro. Estavam disseminando ali o gnosticismo e o ascetismo, duas palavras que eu não vou ficar preso a elas. Mas basicamente o que eles estavam fazendo é tentar tirar o foco do evangelho, o foco da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Eles estavam tentando incutir na mente da igreja que por um exercício pessoal, que por um esforço pessoal, eles alcançavam a salvação. Diziam essas pessoas que através de penitências, de exercícios, através de um comportamento pessoal, se adquiria a salvação. Eles estavam questionando o Cristo incorporado, porque dentro dessa filosofia que eles estavam trazendo, eles contrapunham a matéria com o espírito, e diziam que se Jesus era aquele que se fez carne, então não era digno. Eles trazem mentiras, eles trazem confusões que distorcem a verdade, que tem uma aparência de algo tão certinho, mas que em essência está tirando o foco do Cristo, está trazendo para o homem. Dentro disso, chega num versículo que Paulo vai dizer assim, ó, que de nada adianta o exercício físico, não tem proveito nenhum. Ele não está falando tão somente aqui de fazer exercício físico, mas é porque dentro dessa ideologia, quanto mais você se abstesse de algumas coisas, ou seja, era no sacrifício pessoal, era naquilo que você construía sozinho, você alcançava a própria salvação. E Paulo vai dizer, não é, o exercício físico em si, ele não traz resposta alguma, senão a piedade, o olhar de amor, o importar-se com os outros, a empatia, o viver para com os outros. Paulo está colocando uma vida que se vive olhando apenas para o hoje e se esquece de uma eternidade. A pessoa que ela demasiadamente cuida de si mesmo nesse sentido, ela não consegue perceber que existe algo além do dia a dia que ela está vivendo. Ela não consegue mais perceber que existe uma eternidade, que é muito mais do que os anos que ela está vivendo, que se chamam hoje. Paulo está chamando a atenção para que ele se afaste da aparência e que ele comece a olhar mais para a essência daquilo que Deus quer fazer na vida de cada um. O contexto que eles estão vivendo é um contexto de pressa, é um contexto que instiga os discípulos da época a tomarem uma postura e uma posição mais enfática na pregação do Evangelho, na vida cristã.
Quando ele diz assim, os dias que estão se seguindo, nesses dias que na nossa ótica, olhando aqui, dá para ver que estava vivendo praticamente um caos. A gente pode trazer isso para os dias de hoje e ver e perceber, queridos, que no nosso meio, não só na igreja, mas a partir do nosso olhar até para fora, a gente começa a se distrair de muitas coisas que Deus tem colocado diante de nós. Quais são nossos referenciais? Onde está o nosso foco? Onde está a nossa atenção? Quais são os desvios que nos tiram da vontade principal de Deus? Quem é Jesus, o Cristo, para nós hoje? Quem é a figura de Jesus? O que o sacrifício da cruz do Calvário significa para cada um de nós? O que a vida e a morte de Jesus Cristo representam para mim e para você? Dentro desse contexto, surge então a necessidade de escrever cartas. E a gente vai ver, seja as cartas de Paulo, seja as cartas de João e de demais discípulos, demais apóstolos, a gente vê que também existe um porquê dessas cartas. E dentre os porquês dessas cartas estarem sendo escritas, a gente consegue perceber na leitura delas, que eles veem uma urgência na pregação da palavra. Percebe-se que eles estão com urgência esperando o retorno de Cristo. Percebe-se quando a gente lê esses textos que eles estão olhando para uma iminência da volta de Cristo, eles acham que Cristo vai voltar logo. E por isso eles não têm tempo para se envolver com outras coisas. Eles não têm tempo para se distrair com tantas coisas, eles precisam focar porque Jesus está voltando. Esse é um dos porquês dessas cartas. O outro porquê é que dentro desse contexto eles precisam expandir o reino de Cristo, o reino de Deus, o mais rápido possível. Então eles tentam chamar a atenção das pessoas para quem eles escrevem, olha, cuide com essas distrações, cuidem com essas coisas que estão à volta de vocês, cuidem com o engano, cuidem com a hipocrisia, cuidem com isso. Porque Jesus está voltando e porque nós precisamos expandir o reino de Deus. Agora, essa carta em específico cai no colo de um jovem. Ela é endereçada a Timóteo. Essa carta que eu estou falando aqui especificamente, ela é endereçada para Timóteo. E por isso no texto que a gente leu, eu vou relê-lo, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quantos jovens tem aqui? Só os que são jovens aí, levanta a mão. Tá certo, Rony? É isso aí. Nós. Essa carta é endereçada a um jovem. Certa vez eu estava num local, e depois da pregação do pastor, ele convidou todo mundo para vir para frente para orar. E ele disse assim, ele passava um por um e ele perguntava, o que você precisa? E a pessoa ia falando para ele e ele ia orando diante daquilo que era uma necessidade. E quando ele chegou em mim, na época eu devia ter 18 para 19 anos, se eu bem me lembro, né? Porque às vezes dá uma falhada, né? E quando ele chegou em mim para orar, ele perguntou, e você, jovem, o que você precisa? E eu falei para ele assim, pastor, eu estou num momento crucial da minha vida. E ele começou a rir. Era uma risadinha assim, que ela tinha um misto de jovem, tão jovem, momento crucial. E até ele falou, olha, você está no momento crucial? Eu estou no momento crucial. E ele já tinha mais, creio eu, que mais de 60 anos. Mas dentro de mim eu pensei assim, poxa, ele não está entendendo o que eu estou passando. Ele não está entendendo o que eu quero dizer com isso. Porque naquela idade eu tinha muitas decisões para serem tomadas. Naquela idade eu tinha muita coisa para decidir, eu tinha muita coisa para
para tentar equalizar e tentar pensar o que era prioridade para mim. E o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que deixar de fazer. Mas Ele orou por mim. Não que Ele tenha me desprezado, eu entendi que Ele quis dizer que Ele sim estava no momento crucial e que eu tinha a vida inteira pela frente. Mas quantos aqui estão em momentos cruciais da sua vida? Quantos de nós aqui, eu hoje, com um pouco mais de 18, 19 anos, tipo o dobro e mais um pouco, entendeu? Tá rindo do quê? Eu estou sentindo um arzinho de deboche nessa tua risadinha aqui, não? Eu também estou em momentos cruciais, mas e qual é o momento crucial que você está vivendo? Quais são as escolhas que você está tendo que fazer? Quem está encerrando o ensino médio, quem está entrando na faculdade, quem está na metade dela, quem está entrando no ensino médio, eu não sei qual é a faixa de idade tua, mas eu creio que tem muitos aqui que estão em momentos cruciais da sua vida. E às vezes as pessoas desprezam essas pequenas decisões ou essas grandes decisões. Porque a decisão, no teu caso, é muito grande para você. Para o outro pode parecer, tanto faz. Mas para você é o momento crucial que você está vivendo. E Paulo, escrevendo para Timóteo, diz, olha, não deixa que ninguém despreze você por você ser jovem. Não permita que isso aconteça, que ninguém despreze você por você ser jovem. Agora, pensa bem, ele está colocando uma carta, ou essa carta chega nas mãos de Timóteo, que é um jovem, e o que ele está sendo desafiado a fazer é tomar conta de uma igreja, é tomar conta de um povo, é ser referencial na palavra, ser referencial, ser exemplo no procedimento, ser referencial, exemplo no amor, na fé e na pureza. De um lado, ninguém pode te desprezar porque você é jovem. Do outro, a chamada de Deus para a nossa vida é uma chamada que nos leva a um comprometimento muito grande. Porque o jovem é chamado para ser exemplo na palavra, é chamado para ser exemplo no seu procedimento, é chamado para ser exemplo no seu amor, na forma como ele ama, é chamado para ser exemplo na fé que ele professa, e é chamado para ser exemplo na sua pureza. Aí a gente pode parar e pensar, poxa, mas eu sou tão jovem, será que eu tenho que ter esse nível de comprometimento já? Sim. Poxa, mas eu ainda queria viver um pouco mais, eu queria curtir um pouco mais, eu queria experimentar um pouco mais, e essa palavra está dizendo que eu tenho que ser exemplo em tudo isso? É. Exatamente isso. Porque ninguém pode desprezar você por ser jovem. Agora, o fato de ser jovem não nos exime do comprometimento que Deus nos chama para ter. Na palavra, do nosso comportamento, no nosso procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aí o texto vai continuando e vai falando. E a partir do versículo 13, eu prometo que mais uns 10, 15 minutos eu encerro, tá? E depois vem aquele cachorro quente. Então, presta atenção só mais um pouquinho. Do versículo 13 ao 16, Paulo ele vai trazer algumas informações, algumas orientações muito importantes para Timóteo. E ele vai usar algumas palavras, e dentre as palavras que você pode até ler depois, você vai encontrar uma delas, dedicação. O que é dedicação? E no que se dedicar? Os exemplos que Paulo traz, e não só aqui, mas em alguns outros momentos, ele fala sobre trabalho e ele fala sobre combate. Alguém aqui já lutou profissionalmente? Já? Quem mais? 2. Mais alguém? É só chegar lá e pronto? O que tem que ter? Muito treinamento, muita dedicação,
muito trabalho. Tem que se estudar, tem que estudar o adversário, tem que se preparar, tem que cuidar do seu condicionamento físico, tem que cuidar da sua estratégia de luta. Dedicação. Outra palavra que Paulo usa, negligência. E quando ele está usando negligência nessa carta, é com relação a Timóteo não negligenciar o dom de Deus que estava na vida dele. Uma coisa é eu não permitir que os outros me desprezem, outra é eu me autodesprezar. Porque quando eu ignoro, quando eu negligencio o dom de Deus, o chamado de Deus, o poder de Deus na minha vida, eu estou desprezando o que Deus tem na minha vida. E Paulo diz, olha, não negligencie, no caso de Timóteo, o dom de Deus que está na sua vida quando foi imposto as mãos sobre você e orado por você. Deus, ele tem algo específico para fazer na vida de cada um de nós. Se você está aqui nessa noite, não é por acaso, não é por acaso e não é por acaso, e isso eu creio que você já sabe. Que Deus tem um propósito, eu já estou falando desde o início. Agora, pode que ninguém ou que o desprezo dos outros não faça nada em nós, mas nós podemos correr o risco de se autodesprezar, negligenciando o dom de Deus que está na nossa vida. Outra palavra que Paulo vai usar é diligência. Diligência é zelo, é cuidado, é inteireza, é estar integralmente diante do Senhor. Isso nós temos que tomar como algo muito especial da parte de Deus, essa chamada para a integralidade. Porque às vezes a gente quer negociar com Deus, às vezes a gente quer negociar com a gente mesmo. Eu vou até certo ponto, daqui eu tenho as minhas reservas. Aqui eu tenho o meu jeito de pensar, aqui eu tenho o meu jeito de agir, aqui eu faço da forma como eu quero. Deus está dizendo, Paulo está dizendo para o seu discípulo, que ele precisa ter diligência, ter cuidado, ter zelo por tudo aquilo que ele está vivenciando. Ele fala também, ele usa uma palavra falando assim, progresso, que todos percebam o seu progresso. Todo jovem não pode ser eternamente jovem. Por mais que a gente, põe uma becazinha legal, nem sei se beca é o que se fala hoje em dia, né? Não? O que é hoje? Tu não sabe também, meu Jesus, né? Mas alguma coisa é, né? Por mais que a gente corte o cabelinho estiloso, por mais que a gente use algumas formas de tentar ser jovem, e não tem nada de errado nisso também. Mas a gente precisa amadurecer. Não dá para a gente permanecer eternamente um adolescente. E tem às vezes pessoas que parece que cresceram, mas não cresceram. Você deve conhecer alguém, não pensa nessa pessoa agora, tá? Mas deve ter. E Paulo diz assim, Timóteo, que as pessoas percebam o teu progresso, Timóteo. Ok, você é jovem, não permita que elas te desprezem por você ser jovem. Agora, que elas também percebam que você está crescendo, meu filho. Que você está amadurecendo, que você está se desenvolvendo, que você está criando corpo, que você está começando a ser mais sábio em algumas áreas. E quando ele chama essa atenção, eu preciso agora, rapidamente, com a sua permissão, dar um pulinho lá em Lucas. Eu queria que você lesse comigo Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. O problema é quando a gente mistura as coisas, sabe? Aí esses dias eu estava numa igreja trazendo uma palavra, e aí eu estava com esse caderninho aqui. O problema é que isso aí está sendo gravado, né? Vão me tirar o tempo todo, mas tudo bem. Eu com esse caderninho aqui, aí eu fui mudar de página, eu fiz assim no caderno. Você não viu aí, né? Eu fiz assim. Não funcionou, né?
Tentei arrastar a página do caderno e não deu certo, tá? A gente às vezes confunde um pouco. Abre aí Lucas capítulo 2. Versículo 41. Lucas 2, 41 diz assim, ó. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou, quantos anos? 12 anos é a idade do quê? Hã? Alguém falou aí, tá certo, fala mais alto. Isso! Aos 12 anos inicia a adolescência. Olha só. Versículo 42, quando ele completou 12 anos de idade, aqui está falando de Jesus, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E olha o versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Os pais de Jesus, com Jesus, sobem até Jerusalém. Era costume subir para pelo menos 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Festa das Cabanas, ou Festa de Tabernáculos. Mas a principal delas era a Festa da Páscoa. E eles subiram na Festa da Páscoa, e quando eles estão voltando para Nazaré, depois de um dia de caminhada, eles dão conta que Jesus não estava no meio deles. E Jesus tinha quantos anos? Quantos anos? 12. O que ele era? Adolescente. O pai e a mãe dão conta, voltam, tentam procurar ele, não acham, voltam para Jerusalém, procuram ele por mais um tempo e acham ele aonde? Meus irmãozinhos, bem crente, né? Na igreja. Né? Jesus está no templo. O que ele está fazendo? É teu filho. Que legal, parabéns. Se não estivesse gravando, eu ia dizer onde é que eu te conheci, Rony, mas não vou. Eu imagino, né? Jesus estava no templo, conversando com os mestres da lei, ouvindo eles, falando com eles, aprendendo, ensinando, trocando ideias, trocando informações. Quando os pais, José e Maria, chegam perto dele, falam com ele, Maria questiona ele: poxa, filho, a gente estava te procurando. A princípio, e por muito tempo, eu achava que Jesus tinha sido até um pouco duro com a sua própria mãe. Mas, na verdade, lendo de novo esse texto, e dessa vez eu percebi que não. Porque sempre que a gente olha para a palavra de Deus, a gente pode ler da nossa cosmovisão, da nossa forma. E eu tentei ler de uma outra forma esse versículo, e eu li ele assim: por que vocês estavam me procurando, mãe? Você sabia onde é que eu ia estar? Teria por acaso outro lugar que você precisaria me procurar?
Você sabe que eu sou um adolescente com 12 anos e que eu sei qual é o propósito do Pai na minha vida. Então eu não estaria em outro lugar, nenhum outro lugar, senão na casa do Pai. Se a tua mãe, se o teu pai te procurasse hoje, correria por acaso o risco deles te encontrarem em algum lugar que não fosse o lugar que Deus tem como propósito para a tua vida? Sábado, para te procurar, eles te encontrariam aonde? Eles correriam o risco de encontrar você em qualquer lugar que fosse, e esse lugar não representasse aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque essa é a questão. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós aqui. Você pode ser um adolescente, alguém que está agora fazendo 12 anos. Pode que muitas pessoas, pode que muitos de nós, os adultos, sabedores de todas as coisas, pode que nós, os pais, venhamos de alguma forma desprezar teu sonho. Quando você chega com um desenho para o teu pai, quando você chega com uma música que você compôs, pode que de alguma forma, pela sua tão tenra idade, nós, os adultos, venhamos te desprezar. Mas isso não quer dizer que Deus não continua tendo um propósito na sua vida. Mas isso não quer dizer que Deus não continua olhando para você e desejando que você cumpra com a missão que Ele tem na sua vida. Na verdade, Ele tem nós para cumprirmos a missão dEle. Jesus responde assim: mãe, por acaso eu teria algum outro lugar para mim estar? Eu olho dessa forma hoje esse versículo. Por acaso eu poderia estar em qualquer outro lugar? Não. Eu sei qual é o meu propósito. Nós estamos falando aqui de Jesus, sim, o Cristo, sim, mas adolescente, mas ainda um jovem, que na sua adolescência já tinha entendido os propósitos do Pai na sua vida. E eu não consigo entender um Jesus que foi tentado apenas lá com 30 anos. Eu creio que durante a vida inteira dele, ele passou por tentações, aquelas que eu e você passamos, as tendências de na nossa adolescência a gente fazer o que a gente quer. Mas Jesus escolheu fazer a vontade do Pai, ainda aqui na adolescência. Mãe, poderia eu estar em qualquer outro lugar? Não, só na casa do Pai. E aí as pessoas olhavam para Jesus e viam que ele ia crescendo, ele ia progredindo, ele ia amadurecendo também. Isso é tremendo demais. Aqui o texto diz que ele continuava obediente aos seus pais, e ele crescia, tanto na sabedoria, como em estatura, e na graça diante de Deus e diante dos homens. E por fim, voltando lá para o texto de 1 Timóteo, das últimas instruções que Paulo está dando a Timóteo, ele diz assim, lá no versículo 16: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo, como aqueles que o ouvem. Se a gente entender que mesmo sendo tão jovens, nós precisamos abdicar da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Se nós entendemos que mesmo sendo tão jovens, tão adolescentes, nós podemos olhar para a vontade de Deus e abrir mão da nossa vontade, a gente vai ser zeloso, vai ser diligente com tudo isso, a gente vai atentar para a nossa própria vida,
para a palavra de Deus. E isso vai fazer com que seja gerado em nós, tanto a nossa salvação. Deus, eu creio, e graças a Deus o Senhor tem nos levado a viver dessa forma, não sendo perfeitos, mas essas pessoas que hoje estão aqui, um pouco mais experientes, eu não vou nem falar de mim, Osiel, a Ju, a Lise, o Geraldo, o Anderson, estou falando só dos que eu conheço mais, assim, o próprio Rony. O Rony, eu acho que veio um pouquinho mais tarde até para a igreja, né? Mas ainda era jovem, garotão, tinha cabelo pelo menos. Sabe uma coisa que essa galera aí tem em comum? O Alessandro. Sabe o que essa galera tem em comum? Eles conheceram Jesus quando eram bem novinhos, ou na sua adolescência, e se entregaram. Com todos os desafios que você também tem, e eu acredito que até você tenha mais desafios do que nós tivemos na nossa adolescência. E a palavra que eu quero dizer com isso não é de forma alguma colocar a gente como exemplo para vocês. Não é dizer, olha, a gente conseguiu, vocês têm que conseguir. Não é isso. Mas é pelo contrário, é dizer assim, olha, se a gente conseguiu, vocês conseguem. Porque não é a gente que consegue, é Jesus que faz em nós todas as coisas. Mas de tudo isso que eu te falei, eu quero te dizer, e que talvez, creio eu, que é o que Deus quer te dizer. Não deixa ninguém desprezar a tua juventude. E não despreze a tua própria juventude. Viva intensamente a presença de Deus. Eu confesso que com essa pandemia a gente fica assim, né? Vê um movimento maior, você fica até meio assim. Mas a gente foi criado nesse meio assim, cara. A gente foi criado assim, ó. Daqui a pouco eu não sei como é que vai ser a dinâmica da parada do cachorro quente aqui, mas aí a gente senta no chão e come e suja a barba de molho e já levanta dali, e já pega o violão e vai cantar e volta para casa de madrugada e cansado, e no outro dia tem alguma coisa para fazer e, cara, como é gostoso fazer isso. Hoje eu e a Lise, semana passada ou na anterior, a gente completou 16 anos de casados. Rolou um clima. Como é que chama hoje esse negócio de rolar um clima assim? Tem uns outros nomes, não tem? É rolar um clima ainda. Rolava clima entre nós quando a gente ia de Topique para ministrar em outras igrejas, cara. Eu um pouco mais adolescente, ela um pouco menos adolescente, e ali a gente casou e continuou fazendo a mesma coisa. Um mega acampamento, a gente foi a Mel, tinha acho que 4 meses. A gente levou um cobertorzinho, colocou no chão, deixou ela ali. Passava um, brincava, passava o outro, levantava, pulava, chorava, trocava a fralda, ia no banheiro, voltava e nós estávamos ali. Deixa eu falar para você que vale a pena ser crente, vale a pena ser jovem crente. O Janjão também é desse tempo. Janjão é porque é amigo, né? Victor Bittencourt. Para mim é Janjão, porque é amigo. A gente foi criado assim, jovem, inexperiente, errando, fazendo de novo, se perdendo tudo. Não despreza e não deixa ninguém desprezar a juventude que você tem. E entende que o Senhor tem um propósito na sua vida.